Temos então aqui a presença em Curitiba, numa atividade da Universidade Federal do Paraná, Stanley Gassek, que é o representante da OIT no Brasil. Stanley, seja muito bem-vindo à nossa cidade. Obrigado, Dr. Sam. Já entrando então nesse nosso bate-papo, eu gostaria de indagar ao Stanley qual é a perspectiva e a visão que a OIT tem do Brasil e das relações de trabalho em geral, no tocante a esse aspecto da conjuntura brasileira, da terceirização e o trabalho decente. Como a OIT enxerga essas iniciativas legislativas que buscam, de alguma forma ou outra, estruturar de maneira diferente a legislação do trabalho a partir da terceirização? Antes de mais nada, é que nós da OIT agradecemos profundamente essa oportunidade de expressar as posições e as doutrinas, as políticas da OIT relativo a essa questão, que a doutrina, a diretriz central da OIT desde 1999, que na verdade que foi o cúmulo de várias políticas e referências normativas da OIT, tem sido o trabalho decente, que é o conceito de criar as oportunidades de trabalho produtivo, de qualidade, sujeito às condições de equidade, segurança, que significa segurança e saúde também, no local de trabalho, e dignidade humana, e que esse conceito também que é fundamentado em 4 pilares fundamentais: expansão de emprego de qualidade, emprego sustentável, em termos de renda, em termos de benefícios, proteção social, diálogo social e os direitos e princípios fundamentais no trabalho, liberdade sindical, negociação coletiva e proibições contra trabalho forçado, trabalho infantil e discriminação no emprego e na profissão. O Brasil tem progredido impressionantemente em termos de incorporação dessa doutrina, essas diretrizes, essa política em todos os níveis, com memorando de compromisso, trabalho decente assinado pelo então diretor-geral Juan Somavia e o então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, também correndo com a Agenda Nacional Trabalho Decente em 2006, e a Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude e muitas agendas subnacionais e também com a realização da primeira Conferência Nacional sobre Emprego e Trabalho Decente em 2012. E tem que todas as expectativas de entrar no que eu chamo o segundo ciclo dessa incorporação de trabalho decente no Brasil, também visando a grande possibilidade de segunda conferência sobre emprego e trabalho decente em 2017. Então, que eu posso testemunhar isso como estrangeiro também, que eu acho que não tem outro país no mundo, em termos dos 185 Estados-membros da OIT, que tem incorporado mais trabalho decente como uma referência de política quanto o Brasil. Sobre toda essa questão de terceirização no futuro, de relações de trabalho, etc., essa vertente de terceirização, que também é conhecido como subcontratação e tem outras formas, basicamente, de reconfigurar a relação básica de trabalho entre empregador e trabalhador. Isso é um fenômeno que está espraiando na economia global em geral, com muitos exemplos. Tem uma prática, inclusive, no meu país, de muitos anos, que é o que a gente chama subcontratação nos Estados Unidos. Sobre que a referência normativa da OIT a respeito, não tem nenhuma norma, não tem nenhuma convenção ou recomendação especificamente tratando o assunto de terceirização. Porém, tem uma referência muito importante na recente adotada Recomendação 198, que garante a integridade de relação de trabalho original, digamos.
quer dizer, tem várias referências em termos do teor normativo dessa recomendação, deixando bem claro que outras formas, né, de reconfigurando a relação ao trabalho não podem disfarçar ou evitar as obrigações e proteções originais, né, da primeira relação de trabalho. Eu acho que isso é muito, muito importante em relação ao Brasil. Recomendações são instrutivas, não têm força vinculante, mas as convenções têm. O Brasil ratificou 82, né, convenções em vigor, inclusive a grande maioria das convenções fundamentais, salvo 87 no caso de liberdade sindical, mas tem outras convenções também com conteúdo relativo, né, à liberdade sindical que o Brasil ratificou, por exemplo, 141 para o setor rural e também 151, né, para a administração pública. Mas muito depende, em termos do sistema normativo, da aplicação, e quando eu falo de aplicação, estou falando também da definição legislativa da prática de terceirização. E se a aplicação significasse que uma infração, um descumprimento, né, com outra norma, isso seria infratório, né, em termos do sistema normativo da OIT. Por exemplo, se terceirização estava sendo utilizado para evitar as obrigações de negociação coletiva, que são consagradas em Convenção 98, por exemplo, poderia dizer que isso seria um infringimento do sistema normativo da OIT. Eu acho que o grande aspecto dessas questões de terceirização diz respeito não só a esta reconfiguração sempre marcante na busca de minimização dos custos de trabalho, porém, como já Stanley destacou, os aspectos da liberdade sindical e da negociação coletiva são fundamentais para o reconhecimento e a afirmação de novos direitos, para além da legalidade, para além dos direitos normativamente reconhecidos. Portanto, a negociação coletiva traz esse novo aspecto e reafirma novos direitos sociais. E dentro desse aspecto, Stanley, eu queria ouvir de você, e certamente todos nós estaremos muito ansiosos para analisar presenciar sua intervenção na Universidade Federal do Paraná. Qual é, então, esta visão que você tem, você que é um cidadão norte-americano, mas é um norte-americano já com quase um sotaque brasileiro, qual é a sua visão da liberdade sindical no Brasil e nos Estados Unidos? Bom, eu acho que sem dúvida nenhuma, né, que em termos da estrutura constitucional e infraconstitucional nos ambos os países, há um reconhecimento direito de liberdade sindical. Muito depende, né, na prática, né, da liberdade sindical. Que o Brasil, que tem uma referência explícita na Constituição de 1988, reconhecendo e consagrando esse direito. E tem uma referência mais indireta, mas pode dizer que, na verdade, se consta esse direito na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. É que, falando primeiro, né, do meu país, é que tem uma legislação que continua em vigência até hoje, chamada National Labor Relations Act, que foi aprovado pelo Congresso durante a época do New Deal, de Franklin Delano Roosevelt, que na verdade é a carta magna em termos de direitos sindicais para o setor privado, para grande parte do setor privado. É que, infelizmente, né, através da apreciação administrativa, implementação administrativa e jurídica, através dos poderes do ramo do judiciário nos Estados Unidos, que tem evoluído um sistema, uma realidade jurídica dos Estados Unidos, garantindo um excesso de ingerência empresarial no processo de sindicalização. Inclusive o fato, né, que mesmo com as proibições contra represálias antissindicais, inclusive demissões antissindicais,
no meu país, nos Estados Unidos, que isso cria realmente um sistema de impunidade e que, na verdade, falando da média, né, em termos das campanhas de sindicalização nos Estados Unidos, 25% dos casos, desde 2009, 25% das campanhas têm dimensões antissindicais. E que isso é muito, muito preocupante. Não explica tudo, mas explica uma grande parte da baixa taxa de sindicalização nos Estados Unidos. Em relação ao que isso é grande desafio, que eu vou vasculhar mais detalhes, né, durante a minha palestra de hoje. Em relação ao Brasil, que tem essas proteções, liberdade sindical, própria CLT, mas também na Constituição. Também tem a estrutura sindical do país, tem também, né, o sistema de custeio sindical, inclusive com a contribuição sindical. É que os artigos 2º e 3º da Convenção 87 deixam bem claro que o poder do Estado realmente não pode interferir diretamente na formação de organizações de representação, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. Eu tenho acompanhado muito, né, toda essa polêmica, né, sobre o que significa 87 para o Brasil em termos da estrutura sindical. Como referi anteriormente, o Brasil efetivamente ratificou 87 para outros ramos, com a Convenção 141 para o setor rural e 151 para a administração pública. Mas eu gostaria de frisar esse ponto, e isso eu acho que é muito relevante em termos de toda a questão de unicidade no Brasil. E essa que também é consagrado e reconhecido no artigo 8º da Constituição da República. E que, mesmo que a Convenção 87, né, que proíba, né, que a interferência, né, diretamente do Estado, também não é infringente, né, que da Convenção 87 e seus princípios, se houvesse um sistema de representação exclusiva de um sindicato para uma unidade de negociação, desde que essa representação exclusiva fosse autorizada democraticamente pela base, ou seja, pela maioria. Nesse contexto, nesses parâmetros, né, um sistema de representação exclusiva, quer dizer, uma forma de unicidade, não seria em contravenção, necessariamente, da Convenção 87 e dos princípios de liberdade sindical. Então agradecemos a vinda do Dr. Stanley Gassek, que além de ser um grande intelectual do direito, atualmente ocupa a direção do escritório da OIT no Brasil e que hoje, dia 27 de abril, estará nos honrando com a sua intervenção no curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, tratando do tema trabalho decente e liberdade sindical. Stanley, agradecemos sua presença aqui em nossa cidade. Sou eu que agradeço. Muito obrigado, professor Sandro. Obrigado.